O forte crescimento econômico do período JK, que nós vimos no vídeo passado, não foi suficiente para que o PSD, que era o partido do Juscelino, né, conseguisse eleger o general Henrique Lott como presidente da República. O general Henrique Lott tinha tido um papel importante para garantir a posse de Juscelino e foi o candidato à sucessão do próprio Juscelino pelo PSD. Mas apesar daquele crescimento todo, isso não aconteceu. Continuavam denúncias de corrupção, a inflação incomoda as pessoas e o fato é que não foi eleito. Quem foi eleito em 60 foi Jânio Quadros. Jânio Quadros era de um partido muito pequeno, um partido sem grande massa de voto, o PTN, mas era apoiado pela UDN, que era o partido que liderou a oposição nesse período todo, quer dizer, da deposição do Vargas, né, lá em 45. Até então, quem vinha, o governo foi do PSD com Dutra, daí com Vargas o PTB ganhou, o Partido Trabalhista, com Juscelino voltou o PSD e a UDN sempre na oposição e perdendo. Até que em 60 ela não ganhou, mas ela apoiou o candidato, o Jânio não era da UDN, mas foi apoiado pela UDN, então a UDN sentiu o gosto de agora é nossa vez. O mandato do Jânio duraria de 31 de janeiro de 61 a 31 de janeiro de 65. Só que em 25 de agosto de 61, quer dizer, menos de um ano, Jânio Quadros renuncia. Ele alegou forças ocultas que o impediam de governar. Há especulações de que, de novo, isso é uma discussão de historiadores, é só para fazer o registro, de que, na verdade, Jânio Quadros tentou, acreditando que o vice dele seria impedido de ser presidente, o vice dele era do PTB, e naquela época é importante ter em mente que a eleição era separada para presidente e vice, não é como hoje que vem a chapa pronta. Então, o Jânio foi eleito, mas o vice dele era o João Goulart, que vinha do PTB, tinha muita ligação a Vargas. Então, o Jânio achava, olha, não vão aceitar que o meu vice vire presidente e vão acabar me dando mais poderes. Há essa especulação, mas o fato é que ele alegou forças ocultas não deixavam governar, fez um governo errático, com medidas confusas, e chegou nesse ponto de renúncia em agosto de 61. Então, tudo muito rápido, mal governou Jânio Quadros. Nem dá para falar de política econômica e coisas muito assim, porque foi um governo minúsculo, de meses. Quem assume a presidência da Câmara é o Ranieri Mazzilli. Quem assume a presidência era o Ranieri Mazzilli. Ele estava na presidência da Câmara e ele fica até 7 de setembro. E a razão disso é porque o João Goulart, que era o vice-presidente, ele estava fora do Brasil. Ele estava na China. E a China comunista, né? A China auge da Guerra Fria, o que reforça a tese de que o Jânio pode ter tentado dar o migué, como fala, né, dar uma malandragem aí para ganhar mais poderes, já que o João Goulart, além de ter uma postura mais esquerdista, ele estava lá e tinha o mal-estar. Jânio errou, se é que ele realmente agiu com essa intenção, ele errou aí. Ele não foi o que aconteceu. Ele pediu renúncia e o pessoal disse, pode ir, tchau. Mas no outro ponto ele estava certo. A posse de João Goulart não foi tranquila. Tentou-se evitar a posse dele como presidente, com regime parlamentarista, depois acabou acontecendo o golpe em 64. Então, de fato, a ideia de que haveria resistência a João Goulart estava correta, porque houve, de fato, muita resistência a João Goulart, não foi um governo tranquilo. Bom, nesse período, eu vejo que em 60, ainda com JK, a economia cresceu 9,4%, 61 é o seu primeiro ano, é o ano da confusão, né? O JK governa só janeiro, aí passa para o Jânio renuncia em agosto. Com essa confusão toda, a economia, o PIB cresce 8,6%, o PIB per capita, respectivamente, 6,1% e 5,4%, mas a inflação, que estava incomodando, continua subindo. Então a inflação vai para 47,78% em 61. Reparem que há menos crescimento em 61 e mais inflação. Em 62, menos ainda crescimento, né? O crescimento cai para 6,6% e a inflação
ainda maior. Em 63 a coisa fica caos, porque o crescimento do PIB é muito baixo, 0,6%, com uma queda forte de PIB per capita na casa de 2,3%, quer dizer, uma queda forte, e a inflação disparando. Então era um cenário, do ponto de vista econômico, muito ruim. E em 64, a 31 de março, 1º de abril, bom, de novo, os historiadores decidam aí a data, cai o golpe e o João Goulart é afastado, ele sai da presidência da República e aí, né, nesse ano, você já tem um crescimento um pouco melhor, mas a inflação alta ainda, a inflação ainda muito alta. Então esse é o período que nós vamos comentar. Então é um período de queda de crescimento e aumento de inflação. É o tipo de período onde as pessoas costumam ficar muito irritadas porque está ruim para todo lado. Está ruim para todo lado. É uma combinação ruim, né? É quando a economia não está gerando emprego, não está crescendo e os preços estão subindo cada vez mais forte. O cenário é de horror para a macroeconomia. Bom, o João Goulart, para a gente fazer uma rápida apresentação, né, de novo, só para contextualizar, ele tinha sido ministro do Trabalho do Getúlio Vargas e era muito associado ao trabalhismo. A chegada de João Goulart à presidência não foi bem recebida pela UDN, que liderou com muita ênfase, muita força a oposição a Getúlio Vargas, né? Então, esse clima de tensão que a gente vive hoje estava acontecendo lá também, de um lado o Vargas, do outro lado a UDN. O Juscelino conseguiu, mas a volta do PTB ao poder pelo João Goulart, que era visto como um cara de esquerda ali no movimento, traz essa reação forte da UDN. E os militares também não ficam nem um pouco satisfeitos. Lembrem aí que tínhamos uma Guerra Fria. Então, havia essa acusação contra o João Goulart, que ele pretendia transformar o Brasil num país comunista. Muitos bons historiadores dizem que não tem fundamento essa acusação. Me parece difícil entender como é que isso aconteceria, mas no momento era o que se pensava. Havia esse temor era muito forte, e isso é importante para entender o que aconteceu depois. A ideia de que João Goulart estaria preparando uma revolução comunista aqui no Brasil. Ele estava em visita à China quando o Jânio renunciou, então, como eu já comentei, isso deixou a tensão ainda maior, e os ministros militares tentaram impedir a posse do novo presidente. Então, como eu digo, nesse sentido, se Jânio armou a situação, nessa parte ele acertou. Ele errou ao achar que ele seria o escolhido para ser presidente com mais poderes, até quem sabe um ditador. Mas não foi o que aconteceu. O Jânio foi, tchau. Mas o Jânio Quadros foi impedido de tomar posse, daí ele foi para o Uruguai para deixar o quadro aqui acalmar. Então ele sai da China, vai para o Uruguai, aqui o pessoal começa a negociar como é que resolve o problema e acharam a solução foi implementar um regime parlamentarista. Então tudo bem, ele é presidente, mas não manda, porque o Brasil agora vai ser uma república parlamentarista. O ministro escolhido foi o Tancredo Neves, que era do PSD, volto a dizer, o PSD tinha um pouco esse papel aí mesmo, estava numa ponta o PTB, na outra a UDN, ele estava no meio. Então Tancredo Neves foi primeiro-ministro. Tancredo Neves é uma personalidade marcante na história brasileira, porque ao fim do regime militar, a ideia é que ele seria o presidente civil que ia fazer a transição para a democracia. Ele tem uma morte trágica, um problema de doença, foi uma comoção no país. Aqui não era nascido não, aqui, pelo amor de Deus, mas na morte eu já era nascido e grandinho para lembrar muito, foi uma comoção gigantesca no país quando assumiu o Sarney. A gente fala disso lá na frente, mas lá na próxima unidade, quando a gente falar de inflação, que é a marca dos anos 80, nós vamos falar de novo do Tancredo Neves, mas aí já como presidente eleito. Ele de fato nunca foi presidente, porque ele morre na véspera da posse, e aí quem é empossado é o José Sarney, que era vice dele, né? A transição foi um acordo, houve um acordo ali para fazer a transição, e o Sarney, que tinha uma história mais associada ao regime militar, acabou, foi aquela parte da antiga Arena, que depois virou PDS, e que acabou rompendo com o regime, apoiando o Tancredo Neves, que virou então, foi eleito no Congresso. Não foram eleições diretas, houve uma campanha gigante por eleição direta, mas não teve sucesso, mas o Congresso elegeu o Tancredo Neves, que concorreu com Paulo Maluf, que era apoiado pelo regime militar.
não é? O Paulo Maluf não era ele um militar, mas era o candidato oficial, digamos assim. Mas isso é bem na frente. Aqui o Tancredo Neves ele entra como primeiro-ministro para ver se acalmava a situação. Ele fica no cargo de primeiro-ministro de setembro de 61 a julho de 62. Em julho de 62, ele saiu do cargo para disputar as eleições legislativas. E aí começou a confusão de novo, porque não era fácil achar alguém que fizesse. Brochado da Rocha, do PSD, então, assumiu o cargo até setembro. Em julho saiu o Tancredo, de 62, em setembro entra Hermes Lima. Hermes Lima é uma figura interessante. Eu vou fazer um pequeno resumo aqui da história dele, porque é uma figura interessante para a gente ver como é que a política no Brasil é curiosa, digamos assim. O Hermes Lima foi fundador da UDN em 45, que era um partido, assim, era o partido de direita do Brasil, era a turma da direita. Mas, em 47, ele funda o PSB, que é o Partido Socialista. Então você vê, curioso, né? O cara que fundou o partido de direita, ele vai fundar o Partido Socialista, né? Não é o PSD, não, é o PSB, né? O Partido Socialista Brasileiro. Na década de 50, ele vai para o PTB, que era o partido de esquerda, o trabalhista, digamos assim, né, de esquerda, do Vargas, que era o grande inimigo, digamos assim, o adversário, o conflito da UDN. Então, isso é muito curioso. O cara cria o partido daqui, vai para lá e depois pega outro lado. Ele era ministro de João Goulart. Então, o João Goulart era presidente, não vamos esquecer isso. Você tinha o parlamentarismo, mas o presidente existia e ele estava lá no gabinete do João Goulart, primeiro como trabalho e depois das relações exteriores. E aí se tornou primeiro-ministro. Então, ele era um homem associado ao João Goulart, embora estivesse lá nos primórdios da UDN, ele era um cara ligado ao João Goulart. Quando ele saiu do cargo do primeiro-ministro, ele foi para o STF. Então, ele ficou um tempo lá no Supremo Tribunal Federal, e em 69, com a AI-5, ele foi afastado. Então, assim, é uma ideia... mas, assim, conta um pouco, é uma história, claro, é a história dele, mas conta um pouco a história do Brasil, né? Da UDN, fundou o PSB, foi para o PTB, estava com João Goulart no governo, vai para o Ministério, se torna primeiro-ministro, vai para o STF, aí vem o AI-5 e acontece dele ser afastado. Então, eu acho que é uma notinha que vale a pena aqui. Tomou minutos só da gente. Bom, em janeiro de 63, o presidencialismo é reinstalado. Então, ocorre um plebiscito. O João Goulart consegue articular isso, faz-se um plebiscito e o povo escolhe em plebiscito que quer a volta do presidencialismo. Então, só em 63 que João Goulart assume a presidência da República em regime presidencialista. Então vamos entender o que está acontecendo. Em 61, Jânio Quadros toma posse. Ainda em 61, em agosto, Jânio Quadros renuncia. Tem uma tensão, porque os militares e a UDN não gostaram dessa ideia do João Goulart ser presidente da República. Havia esse receio de que ele fosse levar o país para tocar uma revolução comunista ou coisa do tipo. Isso acontece lá ainda em 61. Fazem um acordo, o acordão, ele volta, mas volta como presidente numa república parlamentarista, com o primeiro-ministro Tancredo Neves, que era do PSD. Então eles se entendem ali, a coisa vai andando até que em 62 o Tancredo Neves sai, porque ele quer disputar as eleições legislativas, para não perder o mandato dele, mas no que ele sai, assume primeiro Brochado da Rocha, que fica pouco tempo, depois o Hermes Lima, que é um cara que tem um passado na UDN, mas que depois, digamos assim, mudou de lado e tem essa história do PTB ligado ao próprio João Goulart. E aí, em 63, João Goulart finalmente vira presidente da República no regime presidencialista, né, com plenos poderes. E aí vamos falar da política econômica, mas é muito mais uma declaração de intenções, porque em 64 ele é deposto. Então é um governo também muito curto, que não fez muita coisa, era mais um caos político de troca de presidente, troca de regime. Mas ele tinha uma ideia de plano trienal, né, que ele vinha já ainda como primeiro-ministro, como presidente no parlamentarismo com essa ideia. Quem elaborou foi o Celso Furtado, que é um economista, já o citei lá na parte da CEPAL, é um economista da tradição cepalina, um economista muito marcante na história brasileira. Alguns são críticos, outros não, outros veem com muitos bons olhos. Aqui não é a questão é que ele tem, é muito
presente em vários momentos, ele tem uma produção, muito provavelmente aqui, se vocês fizeram FEB, Formação Econômica do Brasil, vocês estudaram o livro do Celso Furtado, quase que a referência obrigatória dessa disciplina de FEB, então é uma personagem marcante e ligado a essas ideias da CEPAL, e é isso que ele vem fazer. Mas, apesar de ter isso, o foco dele é no combate da inflação, com previsão de ajuste fiscal e controle da expansão monetária. Então, eles entendiam que aquele caos ali era ruim, aquele caos ali não ia dar para tocar muita coisa. Então, o foco dele era isso. Foi apresentado em 62, como eu disse, antes da reinstalação do presidencialismo, mas ainda como um plano de governo. E outra coisa marcante era o que se chamava de reforma de bases. Hoje, quando a gente fala de reforma, a gente pensa muito em reformas pró-mercado, reformas com uma pegada mais liberal. Mas naquela época, quando se falava em reformas, a ideia eram essas reformas de base que tinham como exemplo reforma agrária, educacional, reforma fiscal, eleitoral, urbana e bancária. Então tinha eram reformas com uma pegada mais de esquerda, né? Então essas reformas em particular assustavam parte dos políticos, da população, dos militares, eles viam aí nessas reformas um risco para tudo isso. Junto disso, nacionalização de setores industriais, que é outra coisa que sempre gera uma certa desconfiança em parte da sociedade. Outra parte acha ótimo, não, é isso mesmo, tem que nacionalizar tudo. Então, você tem um pouco essa tensão acontecendo lá com as reformas de base. O discurso da Central do Brasil, que é quase que quando ele posta alto na reforma e aí sela o destino dele, é muito forte nesse sentido. Mas, de novo, isso aqui não é um curso de história, é um curso de economia, eu estou só querendo dar o contexto para vocês. Bom, em 31 de março de 64, pelo menos é a data oficial, há quem diga que foi no 1º de abril, o golpe de Estado depõe João Goulart. Então, João Goulart é deposto. Ranieri Mazzini, então, volta à presidência da República em 2 de abril de 64. Vocês perceberam que tem um vácuo aí, né? Em 2 de abril de 64. E lá fica até 15 de abril. Então, ele retorna à presidência da República, o cargo é declarado vago. João Goulart não tenta resistir ao movimento militar, quer dizer, poderia ter acontecido uma guerra civil no país, não era impossível, mas não foi o caminho que seguiu. O caminho que seguiu foi o João Goulart saiu do Brasil, foi para o Uruguai, e aqui então, o cargo de presidente da República foi declarado vago, assumindo então o Ranieri Mazzini, que era o presidente da Câmara e sucessor, estava na linha sucessória. O Congresso então elege outro presidente, não foi eleição direta, foi o Congresso que elegeu, e então em 15 de abril de 64, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco assume a presidência da República, dando início à sequência de governos presididos por militares, que só acabaria em 1985. Então, nesse período, tudo isso acontece. Quer dizer, você vê que nesse período de 61 a 63, tivemos o presidente que renunciou, tivemos o parlamentarismo, que foi substituído pelo presidencialismo, e finalmente tivemos um golpe de Estado. É esse o caos que está se passando, e no cenário econômico que você tem é queda de crescimento do PIB, queda, né, do lado real, da economia está ruim, e subida forte, disparada quase da inflação, também é ruim, né, o lado nominal. O governo tenta ainda, ou pelo menos tenta discutir a questão, mas não tinha condições nenhuma de tocar esse ajuste, então dá o golpe. E aí de 85 de 64 a 85 os militares ficam no governo, eles tocam no governo, não tem mais eleição para presidente, acabou a eleição direta, você tem eleição, mas não é direta, não é a população que vota, é o Congresso. Só então em 89, nós tivemos eleições diretas para presidente da República, só em 89. Uma curiosidade, eu e minha mãe já tem mais de 70 anos, já está aí na meados dos 70, nós votamos para presidente na mesma eleição, que foi a de 89, porque ela nunca tinha votado até 89. Ela já tinha mais de 40 anos, mas nunca tinha votado para presidente. A gente votou junto, que em 89 eu já estava com idade para votar.
89. Então é só para vocês verem esse período, né, esse longo período, onde também foram suprimidos vários direitos, várias liberdades individuais, houve perseguição política, tivemos prisões políticas, foi um negócio complicado. Nós vamos já falar à medida que vai ficando mais complicado, especialmente a partir do AI-5, mas aqui não tinha AI-5 ainda, aqui não tinha AI-5. Bom, nesse período que vem, digamos assim, o primeiro momento após o golpe, o que acontece é uma taxa de crescimento ainda baixa, de 64, cai um pouco mais de 65, e depois volta a crescer, 66, 67, respira, e 68 já está num pico alto. Se os primeiros anos são modestos em termos de crescimento, inclusive com queda de PIB per capita em 65, por outro lado, vinha uma forte queda da inflação. A inflação cai de 92% IGP em 64 para 25%, de novo. Mas 25% é muito, não. Lembre que o IGP está acima disso. Se você pegar os últimos 12 meses, hoje o IGP está acima disso. O IGP não é o índice de preço ao consumidor, ele é um índice geral. Então, realmente, ele tem uma lógica diferente. Mas por que, então, quando estou botando IPCA? Porque não tinha. Então, o IPCA não estava lá, vamos de IGP, porque dá para comparar com o que está acontecendo, dá para dar essa referência de dizer, por exemplo, nos últimos 12 meses deu mais de 25%. Então, essa é uma queda forte da inflação, né, de 90% para 25%, é uma queda considerável, com uma queda inicial de produto, mas depois uma recuperação de produto chegando a 9,8%, já comparável aos anos Juscelino, em 68. Então, do ponto de vista econômico, houve uma reversão daquele processo de economia mais fraca do lado real e a inflação subindo. No começo. Depois a inflação dispara. Bom, o plano desse primeiro governo. Bom, então você tem 64, em 67 vem o primeiro plano de governo dos militares, que é o Plano de Ação Econômica do Governo, chamado PAEG. O PAEG ele é muito discutido até hoje, porque, ao mesmo tempo que o governo dos militares não é exatamente o governo liberal, é muito intervencionista, o PAEG talvez tenha sido o menos intervencionista ou mais liberal, dependendo de onde você olha desse período, dos planos desse período, né? Então ele tinha essa característica. O Otávio Gouveia Bulhões era um cara que tinha uma visão mais pró-mercado, o Roberto Campos, idem. Então você tem esse lado. Mas ele também tem aspectos muito intervencionistas, nós vamos mostrar alguns pontos, mas no contexto ele é visto como isso. Ele é visto como quem arrumou a casa para que depois acontecesse o crescimento do milagre. Alguns vão dizer que não, outros vão dizer que sim. De novo, não tem aqui verdade absoluta, tem um grande debate. Mas é inegável que o PAEG reestruturou a economia brasileira, né? O PAEG ele mudou a cara da economia brasileira. Então, quais eram os objetivos? Acelerar o ritmo de desenvolvimento econômico do país, que tinha sido interrompido em 62, 63. Né? Então, tem que arrumar isso. Vamos voltar aqui a tabelinha, você vê que 62, 63... cadê minha tabelinha? Eu devia ter posto junto. Está aqui em 62, 63, você tem essa queda, né? Quer dizer, você tem essa queda com a disparada de inflação, principalmente em 63. Então, você interrompe isso, o PAEG quer voltar com esse ritmo. Conter progressivamente o processo inflacionário durante 64 e 65, que aconteceu durante 64 e 65, objetivando um razoável equilíbrio dos preços a partir de 66. Então, esse era o plano. O plano mesmo ele é de 67, mas ele já vinha sendo gestado, né? Ele já vinha sendo desenhado. Então, objetivando esse equilíbrio de preços, 67. Atenuar os desníveis econômicos setoriais e regionais e as tensões criadas pelos desequilíbrios sociais mediante a melhoria das condições de vida. Então, ele tinha, aqui vem uma ideia de governo intervir na área setorial, regional e também de fazendo proteção social, porque era o objetivo explícito reduzir, pelo menos assim, atenuar as tensões criadas pelos desequilíbrios sociais, mas mediante a melhoria das condições de vida. Assegurar pela política de investimento oportunidades de emprego produtivo à mão de obra que continuamente aflui no mercado de trabalho. Então, você tinha uma chegada muito forte de gente no mercado de trabalho nessa época, a população crescia muito forte, ainda tinha efeito de imigração, e aí a ideia era que uma política de investimentos, então aqui você vê, é um tom intervencionista nesse sentido, que é o governo que estaria coordenando essa política de investimento e criaria essas oportunidades de emprego.
corrigir a tendência a déficits descontrolados do balanço de pagamento, é aquele problema que a gente viu, que acontecia repetidamente, né? Déficit do balanço de pagamento é exatamente isso, quando as reservas começam a cair, né? Quer dizer, o que está dizendo é o seguinte: considerando todas as fontes, o que está saindo de dólar do país é maior do que o que está entrando. Então, se for assim muito tempo, acaba ficando sem dólar, como aconteceu algumas vezes no período que nós estamos estudando. Então, isso ameaça o processo de continuidade econômico pelo estrangulamento periódico da capacidade de importar. Então, esse problema recorrente, que eu chamei a atenção nos vídeos anteriores, o PAEG diz, nós temos que corrigir isso daqui. Bom, para isso ele tinha uma série de políticas. A política financeira do PAEG, ela tinha como ideia a redução do déficit de caixa governamental, de modo a aliviar progressivamente a pressão inflacionária dele resultante. Ou seja, a ideia de que inflação e déficit público conversam, ela é muito antiga. Ela é muito antiga. Quando eu falar na próxima unidade, eu vou apresentar o texto do Sargent, mas saibam que há muito tempo se tem essa ideia. O próprio Keynes, vamos citar lá a passagem de Keynes na próxima unidade. Então, ela é muito antiga, essa conversa, essa relação entre fiscal e inflação. Então, ele vai fazer isso, redução do déficit de caixa, de modo a aliviar progressivamente a pressão inflacionária. E algumas vezes, o PAEG é apresentado como um plano muito radical de combate à inflação. Você vê que ele fala progressivamente, em outros momentos também. Talvez, na época, ele tenha sido visto assim. Hoje, talvez, alguém dissesse que ele era muito bonzinho, né, muito lento no combate. Imagina uma inflação tão alta, você falando de progressivo. Bom, pelo disciplinamento do consumo e das transferências do setor público, então o ajuste seria por aí, e pela melhoria da composição da despesa, a capacidade de poupança nacional. Então, vejam, vários pontos já estavam colocados, a necessidade de reduzir o consumo do setor público, a questão das transferências, a questão da qualidade do gasto, que é a composição da despesa, o governo gasta muito com isso e muito pouco com aquilo. São discussões que até hoje se encontram. Talvez não acabem nunca, porque sempre vai ter alguém que acha que tinha que ser diferente, e essa questão foi colocada. Uma política tributária destinada a fortalecer a arrecadação e combater a inflação, até pelo fortalecimento da arrecadação e, portanto, a melhora da situação fiscal, corrigindo as distorções de incidência, estimulando a poupança, melhorando a orientação dos investimentos privados e atenuando as desigualdades econômicas regionais e setoriais. Então, de novo, a ideia de que o governo, por meio de suas políticas, devia tentar interferir na estrutura setorial da economia e também na regional. Então, você tem esse tipo de pegada. Em termos de poupança, dessa época, o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é uma espécie de poupança forçada que nós temos aqui no Brasil. Uma política monetária condizente com os objetivos da progressiva, mais uma vez, progressiva estabilização dos preços, evitando, todavia, a retração do nível da atividade produtiva e a redução da capacidade de poupança. Então, eles não queriam um choque. Inclusive, é uma discussão muito da época, se você faz um choque ou se você faz uma acomodação, como é que se combate a inflação. Nós vamos voltar a esse tema, não exatamente na literatura brasileira. O Simonsen tinha um livro sobre isso, Simonsen depois vai ser ministro ainda nos governos militares, essa questão de terapia de choque ou gradualista, né? Quer dizer, você faz uma abordagem gradualista, aos poucos, para combater a inflação, ou você dá um choque. Então, essa é uma discussão que tinha na época, mas vamos deixar para a próxima unidade do curso. Uma política bancária destinada a fortalecer o sistema creditício, ajustando as necessidades de combate à inflação e de estímulo ao desenvolvimento. Então, de novo, essa ideia do crédito, que não podia nem ser tão liberal a ponto de acabar estimulando muito a demanda, sem uma contraparte de oferta levando à inflação, mas também que estimulasse o desenvolvimento. Uma política de investimento público orientada de modo que fortalecesse a infraestrutura econômica e social do país, que criasse as economias externas necessárias ao desenvolvimento das inversões privadas e que atenuasse o equilíbrio. Então, de novo, uma política de investimento público. A questão da infraestrutura até hoje é central. É claro que há quem acredite que o governo devia ter um papel menor na infraestrutura, há quem não, mas a própria legislação brasileira deixa muito difícil o setor privado atuar nesse setor, né? Nosso caos de legislação dificulta.
Vamos falar da política econômica internacional agora do PAEG. Né? Eu estou destrinchando o PAEG porque ele é marcante mesmo, ele é para o bem ou para o mal, para o bem ou para o mal, mas ele é muito marcante. Política cambial e de comércio exterior visando a diversificação. Eu não vou fazer isso com os outros planos, como eu também não fiz tanto. Eu fiz um pouco mais com o plano de metas, porque também tinha um simbólico grande. Mas então a política cambial e de comércio exterior visando a diversificação das fontes de suprimento e o incentivo das exportações, a fim de facilitar a absorção dos focos setoriais de capacidade ociosa e de estimular o desenvolvimento econômico, com relativo equilíbrio do balanço de pagamento a mais longo prazo. Então, de novo, desenvolvimento econômico. Né? Tinha essa pegada no PAEG. Tinha. Uma política de consolidação da dívida externa e de restauração do crédito do país no exterior, de modo a aliviar pressões de curto prazo sobre o balanço de pagamento. Ora, aqui é dureza. Porque reclamavam da dívida externa, muito ainda do período do Juscelino, né, que fez aquele monte de investimento, criou capital, claro que endividou o país. Mas o que vinha pela frente é muito mais assustador. Também nós vamos ver isso mais para frente, mas acho que os caras nem imaginavam o que vinha. O endividamento disparou mesmo, foi exatamente nos regimes militares. No regime militar, no governo dos militares. Ali a dívida externa saiu completamente de controle. Uma política de estímulo ao ingresso de capitais estrangeiros, sempre a ideia de atrair capital, né, sempre presente. E da ativa, você vê que o Vargas tinha essa preocupação, nós falamos isso lá, aí os militares entram, quer dizer, a outra ponta entra, mas a preocupação de atrair capitais está sempre presente. Então, uma política de estímulo ao ingresso de capitais estrangeiros e da ativa cooperação técnica e financeira com agências internacionais, com outros governos e, em particular, com o sistema multilateral da Aliança para o Progresso, de modo a acelerar a taxa de desenvolvimento econômico. Essa seria a política internacional. Para o lado social, política salarial aqui é tricky, viu? Política salarial que assegurasse a participação dos trabalhadores nos benefícios do desenvolvimento econômico. Mas, e esse mais é importante, esse mais vai ser fundamental, essas frases que você fala uma coisa e depois bota um mais, geralmente o que vem depois do mais é que vai dizer realmente o que está sendo pensado. Né? Você bota lá a primeira parte para todo mundo ficar feliz com você. Né? Eu acho isso, mas, aí depois do mas é que vem o que. Então, mas que permitisse a sincronização do combate da inflação do lado da procura e dos custos e que protegesse a capacidade de poupança do país. Então, aqui começa a delinear uma característica marcante do PAEG, que realmente cair em cima de salário como forma de ajustar a inflação no que se conhece como arroxo salarial. Então já está aqui as manguinhas de fora. Uma política agrária visando o aumento da produção e incremento da produtividade da agricultura e a melhoria das condições de emprego do setor rural. Uma política habitacional facilitando a aquisição de casa própria, era um tema importante, houve essas políticas, pelas classes menos favorecidas, estimulando a absorção de mão de obra não qualificada pela indústria de construção civil. Então a ideia era estimular a construção civil, facilita a moradia para quem não teria de outra forma e ao mesmo tempo gera emprego e um emprego para uma mão de obra não qualificada que é sempre muito problemática para arranjar emprego. Então essa estratégia ela volta, por exemplo, no Minha Casa Minha Vida. Estimular a construção civil para gerar, ao mesmo tempo que você atende a demanda de uma parte da população, você gera emprego em outra ponta. Então, próprio aqui no atual governo, você teve política de crédito. A Caixa Econômica ficou proativa no sentido de estimular as pessoas a contratarem crédito para comprar casa própria nessa perspectiva. Vamos estimular a construção civil, porque isso no governo do Guedes, que tem todo esse discurso liberal. Fez o governo do Bolsonaro, mas que o Guedes é o posto Ipiranga da economia. Esse tipo de política aparece. Uma política educacional visando ampliar oportunidades de acesso à educação, racionalizar o emprego dos recursos disponíveis e ajustar a composição do ensino às necessidades técnicas e culturais da sociedade moderna. Infelizmente, a política educacional no Brasil nunca recebeu a atenção devida, muito menos nessa época. Depois, mais recentemente, depois da redemocratização, ainda teve uma atenção, mas muito no sentido de inclusão social, de botar a criança na escola e tal, mas essa busca pela qualidade do ensino de alto nível nunca foi prioridade. Estou dizendo que ninguém nunca falou nesse assunto, estou dizendo que não foi realmente uma prioridade de governo algum.
causas da inflação. A inflação é que estava incomodando, né? Então, eu tinha um diagnóstico da inflação. E o que eles entendiam é o seguinte: o dispêndio governamental superior à retirada de poder da compra do setor privado, isso é que estava alimentando a inflação, sob a forma de impostos ou de empréstimos públicos, né? Esse dispêndio governamental. Incompatibilidade entre a propensão a consumir decorrente da política salarial e a propensão a investir associada à política de expansão de crédito das empresas. Então, a política salarial gerava uma propensão ao consumo, uma disposição de gastar em consumo, que era incompatível com a do investimento das empresas, ou seja, o consumo ia acabar crescendo mais rápido que a oferta e isso geraria inflação. Para combater a inflação, o combate à inflação deve partir da progressiva contenção dos déficits governamentais, então esse foco na questão fiscal. A União competirá o esforço inicial de sanear suas finanças, cortando despesas não prioritárias, corrigindo os déficits de autarquias e de sociedades de economia mistas, a fim de liberar recursos para investimento básico. Então é bem o discurso de ajuste fiscal conhecido, que nós vivemos esse discurso, pelo menos desde 2015, né? Nós estamos com esse discurso forte de ajuste fiscal. Racionalizando o sistema tributário e sua arrecadação e restaurando o prestígio dos títulos públicos. Então, era uma ideia de reforma tributária, de corte de gastos, não é exatamente novo para a gente. Agora a política de salários aqui, né, que é a questão que eu chamei a atenção. A política de salário deverá adaptar-se ao compasso da política monetária, a fim de que os custos não aumentem proporcionalmente mais que a procura. Os custos não aumentem, ou seja, o salário tem que estar controlado. O princípio a ser firmado é o de que o combate à inflação, por si só, destina-se a eliminar a instabilidade, mas não a elevar a média dos salários reais, os quais só podem ser elevados pelo aumento de produtividade e aceleração do desenvolvimento. Então, a política inflacionária não ia elevar a média. De fato, houve queda. A ideia deles é que para aumento de produtividade não vem de inflação. Aumento de salário vem de aumento de produtividade e não de aumento de inflação. Uma ideia muito cara à economia de tradição neoclássica, ou chamem liberais, ou chamem o nome que vocês quiserem, mas que tem muito forte essa ideia de que a maneira de aumentar salário é via ganho de produtividade. Também não é tão longe das correntes keynesianas, embora outras correntes heterodoxas possam ter visão diferente. A política de crédito às empresas será suficientemente controlada para impedir os excessos da inflação de procura, mas suficientemente realista para adaptar-se à inflação de custos. Ou seja, você tem que controlar para que não tenha uma explosão de demanda por parte das empresas que estão recebendo crédito, mas, por outro lado, você não pode ser tão rígido no crédito que impeça uma produção e gere inflação na outra ponta. Dentro desse princípio, os tetos globais de crédito das empresas deverão ser reajustados proporcionalmente ao crescimento do produto nacional a preços correntes, ou, numa hipótese quantitativa mais facilmente programável, ao crescimento do total de meios de pagamento. Então, era essa ideia lá no PAEG. Vamos falar agora melhor da política salarial, que tem um papel importante. Manter a participação dos assalariados no produto nacional. Tinha esse objetivo, por exemplo, que alcançou. Impedir que reajustamentos salariais desordenados realimentem irreversivelmente o processo inflacionário. De novo, nós vamos tratar de inflação para não ficar solto isso. O que está dizendo? É o seguinte, você tem database. Então vamos supor aqui que categoria 1 tem database em março, a outra tem em maio, a outra tem em julho. Aí você tem que ajustar a inflação. A inflação passada foi muito grande. A gente viu que estava mais de 90% em 64%. Quando chegar na minha vez de ter o reajuste, eu caio no reajuste. E aí meu setor vai reajustar em 90% ou mais, porque foi a inflação. Isso joga uma pressão de custos no meu setor, que vai jogar preço. Aí o governo vai lá, tenta segurar. Daqui a 2 meses tem outro. E depois tem outro. E depois tem outro. Porque os reajustes não são dados todos no mesmo dia. Cada categoria tem reajuste diferenciado, às vezes cada pessoa. Então, isso que ele está falando dessa desordenado o sistema. E aí era a ideia de botar uma ordem disso para que isso não crie uma espiral inflacionária irreversível. Corrigir as distorções salariais, particularmente no Serviço Público Federal, nas autarquias e nas sociedades de economia mista controladas pela União. É a forma administrativa do Paulo Guedes que está aí. É esse mesmo discurso, corrigir as distorções salariais. Então, essa é uma questão, né,
permanente na economia brasileira. Ela passa, ela volta, ela vai, ela discute, mas sempre aparece essa questão das distorções salariais do setor público e privado. Bom, e aí você tem a política salarial, é a circular de 10 de como diz, o plano mesmo como um todo de 67, mas já vinha-se antes as medidas que a discussão, as medidas vinham sendo tomadas. Então, 19 de junho de 64, essa circular fixa a política salarial. Então, enquanto se executa, porque era a urgência da época, né, via-se como urgência, enquanto se executa o programa anti-inflacionário, os reajustamentos salariais sob controle do governo federal não sejam efetuados com espaçamento inferior a um ano a partir da última revisão. À medida que a inflação vai subindo, a tendência é que os reajustes vão ficando em períodos mais curtos, para não ter uma perda tão grande salarial. Você imagina, no final dos anos 80, 90, com a inflação de mais de 1000%, se você espera um ano para corrigir salário, o pessoal vai ficar quase que em estado de miséria no final do período, quando for chegando perto, né? Porque destrói muito rápido o valor do salário. Então, a primeira ideia do PEG é acabar e dizer, não, é um ano, não pode ser menos de um ano as correções sob o controle do governo federal. Depois a gente vai ver como é que fica. Mas, por enquanto, sob o controle do governo federal. Essa norma seja comunicada à Justiça de Trabalho como ponto de vista oficial do governo no que tange aos julgamentos dos dissídios coletivos. Então, o governo, volto a dizer, o governo está dizendo, Justiça, esse é o ponto de vista do governo. Bom, vamos seguir. O salário seja determinado de modo a igualar o salário real médio vigente nos últimos 24 meses. Então, você vai pegar o salário real médio, à medida que tem inflação, o salário real vai caindo. Então, pega a média de 24 meses e depois multiplica por um coeficiente que traduz o aumento de produtividade estimado para o ano anterior, que é um negócio difícil a beça de estimar, de calcular. Acrescido da provisão para compensação de resíduo inflacionário, porventura admitido na programação financeira do governo, e que o método de reajustamento acima definido seja também comunicado à Justiça do Trabalho como representando o ponto de vista do Poder Executivo Federal. Então, você vê, ele está criando a norma para o funcionarismo, mas ele está dizendo para a Justiça do Trabalho, é isso que é o ponto de vista do governo federal. Não era qualquer governo. Não era qualquer governo. Era um governo que podia caçar as pessoas. Que se solicite aos governos dos estados e municípios sua adesão às normas de política salarial do governo federal, bem como a respectiva aplicação nas áreas dos serviços públicos estaduais e municipais, autarquias, sociedades de economia mista e empresas concessionárias do serviço público sob sua jurisdição. Então, a norma começa federal, é recomendada que a Justiça do Trabalho use essa norma nos seus julgamentos e também desce para os estados e municípios. É uma grande política salarial, na realidade. E o que acontece? Ora, essa é uma política salarial que cai no trabalhador. Cai pesado no trabalhador. Ele espera que a cada período, a cada ciclo, ele volte para o pico do começo e depois vai caindo. Você trouxe para a média. Se a inflação acabar, está lá. Mas se não acabar, você está ferrado, porque você está descendo, né? Então você está tendo, aí vem a história do arroz salarial. Ora, mas você tinha, os trabalhadores não tinham muito como reagir a essa política. Porque o que se esperaria num contexto desse? Quer dizer, se hoje se anuncia um tipo de política dessas, embora com uma inflação muito menor, então seria muito menos dramático do ponto de vista de perda de renda, mas é muito provável que tivesse greve, que tivesse a oposição vai para a rua, sindicatos, pega para capar. Mas ali isso não acontecia. Por quê? Porque você tinha uma repressão. Então você não conseguia, as atividades sindicais em particular eram alvo da repressão. Então, o que acabou foi uma queda significativa de salário mínimo real e salário real médio entre 64 e 67. Ou seja, aquele ajuste, aquele controle da inflação que acontece, boa parte da conta foi para os trabalhadores. Você realmente baixou o custo via redução de salário, que também reduzia a demanda, porque, afinal de contas, com menos salário. Então, foi um ajuste que provavelmente impossível não fosse um regime autoritário. Teria que acontecer outro ajuste. Professor, o senhor está dizendo que sem uma ditadura ninguém controla a inflação? Não estou dizendo isso de jeito nenhum, estou dizendo que essa estratégia em particular. Basta ver que quando o Brasil finalmente controlou sua inflação foi durante o regime democrático, no governo inicialmente do presidente Itamar, continuado pelo presidente Fernando Henrique. Então, não é que controlar a inflação gera revolta. Muito pelo contrário, Fernando Henrique, que foi associado ao controle da inflação, foi eleito e reeleito no primeiro turno.
uma popularidade, algo que, se nem o Lula em 2006 conseguiu ganhar uma eleição em primeiro turno, um presidente altamente popular, não conseguiu. Então, não estou dizendo que se não tivesse ditadura não tinha como combater a inflação. Assim, de jeito nenhum não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que esse tipo de estratégia, onde você joga a pressão muito forte em cima dos salários, é realmente muito difícil de implementar. Tem que ser um poder de liderança gigantesco para fazer. Agora, existem outros caminhos. Nós vamos discutir isso na próxima unidade. Bom, o que acontece é que aquelas recomendações, aquelas normas acabaram sendo estendidas para o setor privado e só foram objetos de revisão em 1968. Então, de 64 a 68, valeu. Inicialmente era funcionário público federal, depois todo o serviço público e, finalmente, o setor privado acabou aderindo àquelas normas que fizeram, sim, uma compressão de salário. Em 68, você altera a lei e aí você elimina a subestimativa do resíduo inflacionário, que basicamente você está projetando inflação, você errava para baixo, e aí você atenua a deterioração do salário real. Você atenua, não é que você acaba, não. O salário real fica em baixa ainda por um bom tempo. Também é dessa leva a criação do Banco Central do Brasil, que é um momento importante. Em 31 de dezembro de 64, a Lei 4.595 cria, então, o Banco Central do Brasil. O Brasil passa a ter, aquela função que era exercida pelo Banco do Brasil, o SUMOC, passa agora a ter um Banco Central que seria responsável por tudo isso, unificando as funções de política que estavam espalhadas na SUMOC, de política monetária, né, espalhadas na SUMOC, do Banco do Brasil e no Tesouro Nacional. Então, você dá uma organizada nesse lado monetário que estava espalhado num monte de órgão. De fato, a relação especial do Banco Central com o Brasil perdura até os anos 80, salvo engano, só em 86, já no governo Sarney, se acabou um negócio chamado Conta Movimento, que dava uma relação especial entre o Banco do Brasil e o Banco Central. Bom, eu vou parar esse vídeo aqui, nós já estamos aí com 46 minutos, então eu paro aqui e depois eu começo já com Costa e Silva. Então, até aqui, esse é o começo da ditadura, digamos assim, arrumada de casa. Espero que tenha ficado claro, assim, muito em cima de salário, que era possibilitada pela repressão, mas também com avanços institucionais. Você teve reforma tributária, você tem a criação do Banco Central, então você tem todas essas coisas acontecendo, preparando o terreno para o que vinha acontecer nos anos seguintes. Falando aqui em termos econômicos, em termos políticos, a gente já conversa também o que aconteceu ali. Obrigado pela atenção de vocês.